Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando um assunto muito importante, que é salvação e justificação, os pilares da vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre um último assunto nessa viagem na carta aos Romanos. Então, que você venha junto, nesse último episódio, nesse último vídeo sobre esse tema. Amanhã abordaremos um novo tema para a glória de Deus. E como tem sido todos os dias, o Senhor e o Espírito Santo está nos enriquecendo e nos alimentando a cada dia para a honra e glória do nome santo do Senhor. Hoje vamos falar de Romanos capítulo 14, verso de número 13 ao 23 e o capítulo 15 do 1 ao 3, cujo tema é: o amor é a essência da vida cristã, o amor que renuncia por causa do irmão. Muito importante. Irmãos, nós vemos muito nos púlpitos, muitas pregações falando de amor ágape, amor, mas só a gente tem visto pouco praticado. Aquele que faz a vontade do Pai não é aquele que fala, mas é aquele que pratica. Então, nós precisamos aí ter esse entendimento e, ao invés de só teoria, temos que praticar. O Evangelho e o Reino de Deus eu comparo mais ou menos nesse tipo. Beleza, é uma teoria, claro, porque é o ensino da palavra, a instrução da palavra de Deus, mas a essência dela é a prática. A conduta do crente, do cristão verdadeiro é a prática e não apenas de falar. Por quê? Hoje muitas pessoas são ricas na teoria, mas pobres na prática. Beleza? Vamos lá para o texto? Romanos capítulo 14, verso de número 23. Que vai nos dizer, capítulo 14, verso 13, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. Verso 13: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Verso de número 19: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Verso 23: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Agora vamos para o capítulo 15, verso 1 e 3. 1 ao 3. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam.
Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos aí para as lições desse texto. No capítulo 14, verso 13 ao 18, não colocar pedra de tropeço. Não colocar pedra de tropeço no irmão. Julgue a si mesmo, não ao irmão. O verso 13 nos diz isso. Em vez de criticar, devemos vigiar se nossas atitudes não estão ferindo a fé do outro. Então precisamos nos examinar antes de criticar alguém. O verso 14 ao 15. A liberdade cristã não deve ferir a consciência alheia. Algo pode ser limpo para mim, mas ser motivo de queda para o outro. O amor é mais importante do que a liberdade pessoal. Lembra no texto anterior nós falamos do cuidado com os fracos na fé. Se você tem uma maturidade, então o que você tem que fazer? Se isso vai enfraquecer, vai fazer o seu irmão tropeçar ou pecar, você é maduro. Então você até na frente dele molda para que você não venha a ser escândalo para ele, para que ele venha a pecar. Por quê? Porque você é maduro. Então, não é a maturidade, vai estar o amor dentro dele e aí ele vai conseguir praticar algo que para o irmão ele não consegue entender ou ver ainda. Então, precisamos ter esse discernimento. Então, no verso 16, o amor é mais importante do que a liberdade pessoal. Então, o verso 16 ao 18 diz: o reino de Deus é maior que regras. Então, não é comida ou bebida, mas justiça para a alegria no Espírito Santo. Quem vive assim agrada a Deus e é aprovado pelos homens. A partir do momento que quem pratica paz e alegria no Espírito Santo vai receber um entendimento das pessoas que vão ver mesmo o brilho do Espírito Santo na sua vida, e nós vamos ser também aprovados por Deus, porque viver em Espírito, isso agrada a Deus. Então, valorize pessoas acima de preferências pessoais. Antes de agir, pergunte: isso edifica ou machuca alguém? Então, precisamos sempre vigiar, porque se nós somos sal e luz, nós temos que ser exemplos para a vida. Nós temos que gerar vida nas pessoas, não matar, porque quem mata uma pessoa, não literalmente no corpo, mas se mata ela no espírito, é homicida. Então, precisamos tomar cuidado. No verso 19 ao 23, buscar a paz e a edificação mútua. No verso 19, trabalhar intencionalmente pela paz, bem-aventurados pacificadores. Não é passivo, é um esforço consciente para construir e não destruir. Paz, paciência, temperança, longanimidade, tudo isso está no pacote. No verso 20 ao 21, a liberdade mal usada destrói a obra de Deus. Evite aquilo que escandaliza, mesmo que seja permitido. Algumas coisas podem ser até permitido, mas se escandalizar, não cabe a nós fazermos. Porque nós estamos falando aqui de um entendimento de pessoas que, para amadurecer, não são fracos na fé. Ok? Verso 22 ao 23. Fé e consciência caminham juntas. A dúvida torna a ação do pecado. O cristão precisa agir com convicção diante de Deus. Então, se gerou dúvida, pare, examine, reflita, porque pode estar saindo alguma coisa aí do controle. Então, tenha sensibilidade espiritual. Algumas coisas não são pecado em si, mas pode se tornar pecado se forem contra a consciência ou causarem o tropeço do irmão. Então, tem coisas que não é pecado. A gente vai ler na Bíblia que não é pecado. Mas só que se o irmão ainda tem um entendimento ainda raso, que aquilo não... Então a gente é maduro, sabe? A gente perde para ganhar o irmão. Mais ou menos isso. Vamos lá. O capítulo 15, do verso 1 ao 3. Suportar os fracos e seguir o exemplo de Cristo. Os fortes devem carregar fraquezas
dos fracos, o verso 1. Força espiritual não é para orgulho, mas é para servir, para praticar, para estender a mão. O crente maduro estende a mão. O verso 2 diz: não buscar agradar a si mesmo. O reino de Deus não é para mim. É para Deus e para o próximo. O objetivo é edificar o próximo, não o próprio conforto. É sempre edificar o próximo. O verso 3, Cristo é o modelo supremo. Ele não agradou a si mesmo, suportou as afrontas por causa de quem? Por causa do amor. Nossa atitude deve refletir o sacrifício de Cristo. Lembra? Perder para ganhar um irmão. É isso. Então, imite Jesus, renuncie direitos, prefira servir, ajude os mais fracos na fé e coloque o irmão acima das suas próprias preferências. Sabe como o reino de Deus é? O reino de Deus é eu estender a mão para alguém que depois não pode recompensar nada para mim. Esse é o reino de Deus. Hoje o sistema é, eu vou ajudar aquele porque amanhã ele vai me beneficiar de alguma maneira. Esquece, o reino de Deus não é assim. Então a conclusão central desse texto. O foco do texto é claro. O amor cristão limita voluntariamente a própria liberdade pelo bem do irmão. A gente abre mão da nossa liberdade para ganhar o irmão. A maturidade não busca o que posso fazer, mas o que Cristo faria para edificar o próximo. E o nosso Senhor Jesus nos ensinou tantas coisas. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas de tantas pessoas que ele já tinha feito milagres, curas, ele poderia estar numa casa excelente do templo. Jesus, em alguns momentos, ele poderia pegar alguns atalhos, alguns caminhos que não era necessário demorar tanto. Mas ele falava, é necessário passar por Samaria. Então, temos que ser o exemplo de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Pai amado, nos ajude, Senhor, a viver, Senhor, conforme a tua imagem e semelhança. Senhor, que o amor esteja dentro do nosso coração enraizado e que nós venhamos sempre ajudar o próximo, Senhor, meu Pai amado. Sempre visando o reino de Deus. Que nós não viemos ser homicidas, mas que nós viemos ser, Pai, ganhadores de almas para o teu reino, em nome de Jesus. E nesse dia eu quero agradecer a cada um que participou aí desse estudo e temos mais uma palavra do Mateus para todos nós, né, Mateus? Dá um oi. Opa! Foi a palavra de Deus que o Mateus tirou para nós nesta manhã. É Judas 1:2. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Tudo isso seja multiplicado na sua vida. Você recebe? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e principalmente a sua saúde, em nome de Jesus.